Tá aqui. E estamos no ar. Nossa, tô com o cabelo todo todo para cima. Vamos lá então, esperar o pessoal entrar. Já estamos começando a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Tudo bem, pessoal? Estamos ao vivo no Instagram e no YouTube, no canal oficial do Instituto Januzzi Santucci. E hoje nós vamos falar sobre o tema que vocês votaram na nossa enquete. Araísa Souza, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que vocês pediram para que nós falássemos. Hoje a gente vai bater um papo bacana sobre reconquista, né? Inclusive, é um assunto que, de tempos em tempos, eu acabo voltando, né, por conta do método Reconquistar mesmo. O método Reconquistar é um trabalho que eu realizei já faz 10 anos, desde 2009, e foi aonde eu comecei a trabalhar com relacionamentos em si, né. O Dário Gomes está falando, oi, boa noite, Dário, tudo bom? Então sejam bem-vindos, pessoal, o pessoal está entrando. Vamos começar então a falar sobre o nosso tema. Oi? O YouTube tá ok. O NB também perguntando se o YouTube tá ok, tá tudo ok. Se alguém tiver alguma dificuldade... Tá, ok. Inclusive, se vocês tiverem alguma dificuldade, postem aqui nos comentários, o pessoal do Instituto tá dando uma olhada, tá bom? Então, gente, inclusive, ó, aproveita que vocês já estão por aqui e se inscrevam no canal do Instituto, tá? Dá uma olhada lá no Instituto Januzzi Santucci e acompanhe o nosso trabalho por lá. Inclusive, a gente está preparando uma série muito legal sobre os moldes do amor, como é que você aprendeu a amar e a se relacionar com as pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre aqueles casos nessa série, onde as pessoas viram e dizem, Vinícius, eu sempre estou encalhado ou encalhada nos mesmos tipos de relacionamento. Parece que é uma sina, eu tenho o dedo podre, eu não consigo ter uma boa escolha. Eu sempre estou ali entre 2, 3 pessoas que eu tenho conhecido, e aí quando eu vou olhar, eu escolhi a pior opção de todas. E parece que é um padrão na minha vida. O que eu faço? Então, antes da gente falar o que você faz, é sempre muito importante que nós falemos sobre como você aprendeu ao longo da sua vida a se relacionar e quais são os referenciais de amor que você tem. Isso acontece desde muito cedo. Mas a nossa live de hoje, nossa aula de hoje é sobre o tema da reconquista, né? E por que esse tema ele é tão importante? Porque ele acomete na vida pelo menos uma vez, né? Nós, em geral, quando a gente começa a aprender a se relacionar, a gente entra num relacionamento, eu costumo dizer que o ser humano ele não vem com um manual de instruções, né? A gente perdeu, deixou na barriga da mamãe. E então, assim, para entender às vezes os relacionamentos é um processo complexo, da mesma maneira que para entender a gente mesmo é uma coisa que leva bastante tempo, né? E nunca termina esse processo de autodescoberta. Então, quando nós entramos num relacionamento, nós entramos muitas vezes, principalmente quando nós somos mais jovens, com muitas expectativas, com uma visão do que é relacionamentos. Nós não temos normalmente na nossa sociedade um referencial saudável do que são relacionamentos. A gente acaba aprendendo os referenciais das pessoas que nos cercam, eles normalmente são filtrados, né? Então, o que a gente vê é aquilo que as pessoas nos mostram, aquilo que os nossos parentes casados nos mostraram quando a gente era criança, né? Aquilo que nos falam, e toda geração, ela cuida para que as próximas gerações elas tenham um referencial positivo. Então, muitas vezes, todo mundo pinta os relacionamentos como algo muito simples, ou como algo fácil de ser solucionado e etc. Não que seja difícil, mas nós não entramos em contato exatamente com o que faz com que os relacionamentos deem certo ou não. Isso quando nós não temos como referencial ali os nossos filmes de Hollywood, né? Então, eu gosto bastante de comédia romântica, minha mulher também gosta bastante, a gente se diverte assistindo, mas o que eu costumo dizer é o seguinte: apesar dos filmes de comédia romântica terem ali um fundinho de verdade, o grosso dele é uma mentira, né? Então, o que acaba acontecendo é que nós acabamos imaginando que a vida real vai ser daquele jeito, quando a gente olha, as coisas não saem como planejado, né? O João Gabriel tá mandando uma pergunta. João, a gente vai responder daqui a pouco, tá bom?
Segura a mão aí, aproveita e já se inscreve lá no canal do Instituto Janus Santucci. E daí o que acontece? Hoje, quando a gente trabalha a Reconquista, a gente está trabalhando sobre um relacionamento que ou terminou ou está em vias de terminar, né? Grande parte dos atendimentos que eu realizo ainda hoje, eles são atendimentos onde as pessoas elas me procuram, por quê? Porque o relacionamento está bastante ruim, né? As coisas elas estão indo de mal a pior. Então, antes da gente falar de reconquista, é importante que nós entendamos o que é término, tá? Porque, em geral... Oi? Então, tá todo mundo assistindo. Então, assim, o que acontece é que as pessoas elas não sabem direito o que é um término de relacionamento. Eu costumo dizer o seguinte, isso é não digo a maioria, mas uma grande parte dos meus clientes, quando eles chegam, o caso, ele fala, Vinícius, a gente terminou, as coisas não estão bem. Na verdade, o término ele já tinha acontecido fazia bastante tempo, né? É aquilo que eu costumo dizer. Qual que é a chance que a gente tem de recuperar um prédio que está pegando fogo? Depende do quanto as estruturas estão comprometidas ou não. Então, muitas vezes, o prédio ele pode ser recuperado, você pode lidar com os danos, você chama o corpo de bombeiro cedo, os caras controlam o fogo, você vai ter que cobrir ali uns danos e lidar com eles. Em outras situações, a estrutura do prédio foi comprometida pelo fogo, né? Você já não consegue mais manter esse prédio em pé sem risco de desabamento. Em situações assim, o que a gente faz? A gente bota o prédio abaixo e busca reconstruir ele assim, em cima das bases e em cima da boa vontade, e por aí vai, né? Então, gente, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: o término ele tem 4 momentos, tá? É como se fosse uma doença. O primeiro momento ele não começa nas brigas. O primeiro momento ele começa no afastamento, tá? Então é aquele momento em que a comunicação do casal não tá boa. É aquele momento em que você já não fala mais com a sua mulher do jeito que você falava antes, você já prefere ficar na sua, ela também, ela tá fazendo as coisas dela num canto, você tá fazendo as suas coisas no seu canto, e aí o que acontece é que isso tudo leva ao segundo momento, que que é aquele momento em que vocês começam a terem rusgas, diferenças, brigas, tá? É aquele momento em que você estava ali fermentando aquele processo de afastamento. Vocês não estavam exercitando a conexão de vocês. E uma vez que isso acontece, você começa a trazer esses descontentamentos e essas diferenças para a fala, tá? Assim, diferenças no relacionamento nós sempre temos, né? Agora, o que acaba acontecendo... Então, não estou conseguindo ver ali. As diferenças no que a gente tem no relacionamento, elas sempre acabam acontecendo, tá? Agora, qual que é a diferença entre uma fase 2 de término e as diferenças? Depende bastante da motivação. Se vocês batem de frente com alguma coisa que não funcionou, que não deu para acertar de primeira, isso é uma diferença saudável do relacionamento, né? Então, amor, não quero sair esse final de semana porque eu gosto de ficar em casa, não tô muito afim de ficar saindo, indo pra festa, encontrando um pessoal que eu não tô afim de ver, socializando. Ai, nossa, mas você é muito caseiro, né? A gente tem uma diferença aqui de vibe, né? E aí o que acontece? Eu entro numa coisa onde eu tenho uma diferença junto com a outra pessoa que a gente precisa resolver. Agora, é totalmente diferente quando você começa a entrar numa coisa de ficar mais recluso, ficar mais fazendo as suas coisas. Por quê? Porque isso já faz com que você comece a olhar para o seu parceiro como uma espécie de... como uma espécie de rival, de pessoa que não está batendo de frente com você. Você começa a estar numa situação onde você começa a ser rival da outra pessoa. E aí o que acaba acontecendo aqui é o seguinte: isso leva ao terceiro passo. O terceiro passo do término do relacionamento é aquele momento onde você não consegue olhar para a pessoa sem pensar em não estar com ela. Tá? Você não consegue olhar para ela sem querer ela longe de você, sem querer ela a quilômetros de distância. É nesse momento que algumas pessoas saem de casa, é nesse momento que algumas pessoas começam naquela gangorra de termina e volta, termina e volta, termina e volta, e por aí vai.
E o quarto momento é o momento que o término acontece formalmente falando. Pode ser desde a pessoa bater o martelo e falar que não quer mais, até a pessoa estar ali às vésperas da audiência de divórcio, por exemplo. Tá? Então, assim, quando você me fala, Vinícius, então assim, eu tô para terminar, ou eu terminei meu relacionamento, e eu chego nesse estágio 4, na verdade, esse término já aconteceu, foi gestado lá no começo, durante o processo de afastamento. Percebe? E vai depender bastante o tempo que isso levou e o estresse que isso gerou para eu poder lidar com os danos que foram feitos. Entende? Então, assim, esse é o primeiro passo. Entender o que aconteceu com vocês, entender qual foi o momento que o relacionamento passou, e uma vez que isso rola, a gente vai olhar a partir de então o que precisa ser feito. Todo término, galera, é um luto. Todo término é você ter que gerenciar situações extremamente desconfortáveis, aonde você não está mais em contato com a pessoa que você habitualmente estava. Então isso gera um nível de mudanças muito grande. Primeiro de tudo, drena energia. Tá? O que eu costumo dizer é que todo término é como se fosse uma ferida. Se você está machucado, o seu corpo ele vai gastar mais energia para poder se curar, para poder. Você vai ter que ficar em repouso, para você poder ficar ali no processo de resguardo, para você poder começar a se recuperar. O término é a mesma coisa, só que com a sua energia e com a sua vibe. Ele tem a ver com a sua psique mesmo. Né? Então, para você começar a se reestruturar depois de um término, leva um tempo. Tá? E nesse momento, nós entramos ali numa espécie de falatório interno, né? Eu costumo dizer que nós temos as nossas vozinhas. Né? Sempre que a gente tem um machucado, pessoal, é importante que a gente perceba o seguinte: algo em nós se sente exilado, se sente perdido, se sente colocado de lado, se sente rejeitado. E outras emoções e outros lados nossos, eles vão fazer o seguinte: eles vão querer que a gente evite entrar em contato com essas emoções. Então, é o que a gente chama de bombeiros, né? São esses lados que fazem com que a gente fique deprimido, com que a gente fique irado, irritado, com que a gente fique desesperançoso, com que nós nos sintamos desmotivados. Por quê? Porque entrar em contato com esse lado machucado é algo que drena energia. Então, isso é uma maneira que nossas emoções têm de nos proteger de entrar em contato com isso. E depois de um tempo que isso passa, se esse machucado ele não é bem curado, ele não é bem tratado, entra um terceiro tipo de emoção. Entra um terceiro tipo de lado nosso, que é o lado que tenta gerenciar a situação. Né? E aí, eu tento elaborar, eu tento entender racionalmente o que aconteceu com o meu término. Por que ele aconteceu, por que o fulano terminou comigo, o fulano me deixou e por aí vai. Tá? Então, assim, como a gente pode ver, é realmente um processo. Tá? E esse processo ele é sempre mais ou menos doloroso. E ele é um processo que precisa ser superado. Tá bom? Então, assim, uma vez terminei o meu relacionamento, terminou e etc., a gente comete alguns erros básicos que a gente precisa aprender a evitar a qualquer custo. Primeira coisa que as pessoas fazem, elas argumentam racionalmente com o ex o porquê que ele está terminando. Mas por que você está terminando? O que te fez terminar? E começa a argumentar racionalmente por que a pessoa deveria ficar com você. Assim, não funciona. Tá? Por quê? Porque a decisão de estar ou não com alguém, ela não é tomada na parte do cérebro que argumenta. Ou seja, você pode trazer os melhores argumentos, você pode provar por A mais B, que é mais válido, que é mais negócio para essa pessoa ficar com você, que na verdade isso só vai aumentar ainda mais a força de repulsa que você criou nessa pessoa. Por quê? Porque ela vai ter o argumento para o cérebro dela falar o seguinte para ela: apesar de todos esses argumentos, eu continuo não me sentindo confortável em estar com essa pessoa. Então quer dizer que o desconforto é grande demais, eu não quero estar, e agora eu tenho certeza que eu não quero estar com você. Outro erro que nós cometemos, nós fazemos chantagem com a pessoa. Né? Então você vai ver o que vai acontecer com você, porque você vai perder tal coisa, você vai perder contato com a minha família, você vai perder contato com meu filho, você vai perder contato com fulano, as pessoas vão te detonar na rua, todo mundo vai saber que você foi um baita de um babaca que terminou comigo, e por aí vai, coisa e tal e tal e coisa. Primeiro que isso está gerando um clima de hostilidade, mostra que você é uma pessoa descontrolada, mostra que você não sabe perder, mostra que você não sabe deixar as pessoas irem embora, você quer manter as pessoas presas do seu lado, e ninguém quer ficar preso junto com ninguém. Então,
é um péssimo caminho para poder seguir, tá bom? O terceiro erro que as pessoas em geral cometem é: eu vou, a partir do momento que eu terminei, tentar ser o melhor parceiro que eu não fui durante todo o tempo que eu permaneci junto com essa pessoa. Então, uma coisa que eu vejo todos os dias, né? A pessoa terminou, e aí, Vinícius, o que eu fiz? Aí eu lembrei que ela queria ganhar um urso gigante, eu fui lá na floricultura, mandei flores, mandei o urso gigante que ela tanto queria, né? Foi entregue na casa dela. E aí o que aconteceu? Ela mandou devolver. Por que isso aconteceu? Porque isso aumentou ainda mais a raiva que a pessoa tem do fato de você ter podido, a qualquer momento do relacionamento, ter feito o que você fez e não ter feito. Né? Ou seja, isso só mostra o quão negligente você foi. E o que é pior, mostra que você está tentando comprar a pessoa. Percebe? Ou seja, não, já que você terminou, então vamos fazer o seguinte: eu te dou o que você queria e estamos iguais, estamos kits, estamos bem. Vem cá, cara, muito possivelmente ela não está terminando com você por causa do urso que você não deu. Ou ele não está terminando com você. A pessoa na verdade, o urso, ele, durante o relacionamento, ele funcionava como um símbolo do quanto você se importava com a pessoa. Não funciona mais. Por quê? Porque o relacionamento não existe mais. O momento de dar o urso passou. Tá bom? Então, assim, a pior coisa que você pode fazer quando você termina um relacionamento é tentar encontrar num bolo de chaves qual é a chavinha que vai mudar o humor da pessoa para ela voltar a ficar com você. Por que isso acontece? Porque você vai tentar uma chavinha, você vai tentar fazer uma coisa, não vai dar resultado. Você vai tentar fazer outra, não vai dar resultado. Você vai tentar fazer outra, não vai dar resultado. O que vai se passar na cabeça do seu ex? Essa pessoa pensa que eu sou idiota. O que ela está fazendo? Ela está tirando para todos os lados, está tentando pegar o meu ponto fraco, meu calcanhar de Aquiles, e está fazendo com que eu tentando me dobrar. Só que eu não sou idiota. E aí o que acontece? Essa pessoa ela vai se fechando cada vez mais, ela vai pegando raiva, ela vai pegando birra, ela vai ficando louca da vida com você, e aí chega uma hora que a pessoa simplesmente vai lá e simplesmente se separa, se aparta de você de uma maneira bastante difícil de ser trazida de volta. Entende? Então, a primeira coisa que nós fazemos quando nós terminamos um relacionamento é o que eu costumo chamar de afastamento. O que eu geralmente recomendo para os meus clientes? Tá? Como esse relacionamento terminou? Ele terminou com... O que levou o relacionamento a terminar? Você foi alguém que essa pessoa estava reclamando há tempos de não conseguir lidar, de não conseguir viver e etc. Né? Ou foi um relacionamento que vocês terminaram por outros motivos? Se esse relacionamento terminou porque essa pessoa reclamava de você, você não fazia nada para mudar, o que eu recomendo é que você escreva para ela o que eu chamo de carta de vacina. O que é isso? É uma mensagem simples que você manda falando o seguinte: olha, eu não espero que você responda essa mensagem, mas eu percebo o quanto eu falhei no nosso relacionamento, eu não espero que a gente volte, tá? Isso aqui não é uma tentativa de barganha. Eu só quero dizer que esse término me fez perceber muitas das coisas que eu precisava mudar e que eu pretendo me focar ao longo dos meus próximos tempos para eu poder alcançar essa mudança. Por quê? Porque eu percebi que eu não quero perder outra pessoa como você na minha vida. Você é uma pessoa importante e eu acho que eu falhei em demonstrar isso para você ao longo do nosso relacionamento. Envia essa carta, que pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem, etc., e simplesmente não responda mais a pessoa. Talvez ela nem te responda. E aí o que acontece? Uma vez que você terminou dessa forma, o primeiro passo que você vai fazer é um período de afastamento, galera. Por N razões. Terminar um relacionamento é como abrir uma caixa de urânio. É como abrir uma caixa de radiação. Se você ficar perto, você vai morrer. Seus sentimentos vão morrer. Tô falando do outro, né? Os sentimentos do outro vão morrer. Ele tá num momento onde ele tá olhando para você com repulsa. E nada do que você fizer vai ajudar a melhorar isso. Vinícius, mas eu conheço um cara, um amigo, já aconteceu comigo, de eu terminar com a pessoa terminar comigo, a gente conversou ali no desespero e voltou. Qual a probabilidade de vocês terminarem de novo pelo mesmo motivo 2, 3 semanas depois, um mês depois? É imenso. Por quê? Porque todos os aspectos do término que levaram vocês a acabarem vão estar lá ainda do mesmo jeito. Mas ele me prometeu que ele vai mudar. Ele vai mudar porque ele está desesperado. Porque o gatilho de mudança dele é o término de vocês.
que tá dando start para ele mudar? O fato de você ter terminado com ele, ou ela ter terminado com você, né? E o que nos leva a crer que essa mudança vai ser permanente? Nada. Por quê? Porque essa mudança foi gerada por um acontecimento, que uma vez que vocês voltem, não está mais lá. O acontecimento foi embora. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte: você entra numa coisa aonde você simplesmente não tem como manter esse processo de mudança. Então, é a chamada volta de pirro, né? Ou seja, que a gente costuma dizer que volta de pirro tem a ver com a vitória de Pirro. O que é isso? A vitória de Pirro, Pirro era um general romano que ele ganhou uma batalha e perdeu quase o exército dele inteiro. O outro general dele virou e falou: nossa, parabéns pela vitória. Ele virou e falou: mas uma vitória como essa eu vou à falência. Por quê? Porque é uma vitória que custa caro demais e não vale a pena ter uma vitória como essa. Às vezes vale a pena você perder a batalha para ganhar a guerra. Então, voltar dentro desse tipo de situação faz com que você mantenha o mesmo status de problema e, terminando depois, você só está confirmando que a mudança não vai acontecer. Ou seja, para voltar de verdade fica ainda mais difícil. Então, o primeiro passo é um processo de afastamento. Tá? Ah, Vinícius, só vou ficar um tempo afastado da pessoa, não vou fazer nada e depois eu volto? Não. Esse afastamento ele te exige um itinerário de mudança. Tá? Você precisa mudar 3 coisas, basicamente, para você poder voltar com a pessoa. A mudança ela começa do mais raso para o mais profundo. A primeira mudança que você precisa fazer é uma mudança visual. Por quê, Vinícius? Porque você precisa mostrar que você virou a página. Lembra que eu falei que o término de um relacionamento ele é muito parecido com um processo de luto? Então, como é que você sabe que um luto está passando? Como é que você sabe que o luto de uma mãe que perdeu o filho está passando? Quando essa mãe, ela topa mexer no quarto do filho, que não está mais lá. Enquanto o quarto do filho está do jeito que está, as roupas estão na gaveta, os móveis estão no mesmo lugar e por aí vai, o que acaba acontecendo é que essa pessoa ainda não digeriu o que aconteceu. Agora, quando essa pessoa ela começa a acertar, empacotar e etc., significa que ela não ama mais o filho que ela perdeu? Não. Ela continua amando. Só que a vida vai seguir em frente. Da mesma maneira, quando você muda o seu visual, você corta o seu cabelo de uma maneira diferente, você começa a fazer exercício físico, você começa a comprar roupas diferentes. O que você está mostrando é o seguinte: aquela pessoa que estava no relacionamento, ela mudou, ela foi em frente, tá? E isso tudo, gente, tem um efeito muito forte no inconsciente. Por quê? Porque nós trabalhamos através de associação de imagens, cores e formas. Tá? A publicidade faz isso o tempo todo com vocês, conosco, né? Então, assim, você vai olhar, sei lá, uma propaganda do governo. Não tenha dúvida, as cores da propaganda foram pensadas para passar uma mensagem. O formato, o layout da página foi passado para formar uma mensagem. As cores da chamada, muito possivelmente, tem a ver com as cores do partido que está financiando aquela chamada. Por quê? Por associação. Então, mudar o seu estilo, mudar o seu visual é algo muito importante. Foco especial em exercícios físicos. Por quê? Porque exercícios físicos, eles trabalham liberação de endorfina, em liberação de dopamina, eles tendem a deixar você com um aspecto mais saudável. E isso tudo aumenta a atração de quem olha. Não tem a ver simplesmente com chamar a atenção dos outros, tem a ver com você conseguir combater aquela aparência de pessoa ferida, de pessoa doente que nós ficamos quando tem um término. Por quê? Porque, como eu falei, o luto ele é uma ferida. E toda ferida ela deixa a gente para baixo, porque ela suga energia. Então, se perder energia no processo é inevitável, aumente a energia por outras vias. Tá bom? A alimentação ajuda muito. Então, assim, evitar comer bem, comer saudável, evitar alimentos que te roubem energia, evitar fast food, evitar refrigerantes, evitar café à noite, principalmente, evitar doses excessivas de café, porque o que o café faz? O café ele é como se fosse uma espécie de turbo que você dá. Só que o turbo, ele continua consumindo energia. Então, se você dá muitos turbos ao longo do seu dia, chega na metade da tarde você já está caído, você já está se esforçando para poder se manter bem. A tua atenção, ela cai de qualidade. Sua aparência, ela fica sofrida. Então, evite isso. Tá? O pessoal está comentando: Aline, tudo bom, Aline? Seja bem-vinda. Verdade, o correto é aceitar e seguir em frente. Natália Leopoldino, o meu terminou e ele não queria assumir e me afastei.
mudei, comecei a fazer dieta, emagreci 4 quilos, caminhada diária. Não fez muita diferença no seu caso, ô Natália? Faz diferença, pessoal, porque você começa a restabelecer um ritmo, você começa a criar compromissos com você, você começa a ser fiel aos seus compromissos com você, porque eles dependem só de você. Então isso é muito forte. Passei por todo esse processo. Hoje, se eu tivesse me amado primeiro, eu não teria sofrido tanto. Hoje vejo que foi um aprendizado, e é um aprendizado, né? Tudo bem? Depois tem que responder as perguntas do pessoal do Instagram. Pode deixar, pessoal do Instagram, não vou esquecer de vocês, tá bom? Tô acompanhando também. Então, assim, e o que acontece? No final da live a gente vai responder todo mundo. Fiquem tranquilos. Fiquem comigo, tá? Segurem minha mão. Caminhamos pelo parque. Então, assim, o que acontece? Primeira mudança é uma mudança de visual, é uma mudança física. Segunda mudança é uma mudança social. O que é uma mudança social? Você não vai superar o seu ex se você ficar numa bolha fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, fazendo as mesmas atividades, indo no mesmo parque que vocês sentavam quando vocês se encontravam para o almoço dele perto da empresa, sentando sozinho e chorando, ok? Ou se encontrando com seus amigos simplesmente para poder ficar remoendo o que tinha acontecido, como vocês terminaram e etc. Então, a socialização ela é muito importante aqui. Primeiro, por quê? Porque, por melhor que seja o seu relacionamento, gente, quando a gente está num relacionamento, a gente se vê socialmente pelo prisma dos olhos da outra pessoa. Outra pessoa pode olhar você como se você fosse um anjo de luz. É uma visão limitada. Você é mais do que outra pessoa vê. Sempre vai ser. Você é mais do que você mesmo vê. Então, esse momento é o momento em que você possa sair em encontros sociais e treinar a sua socialização. Treinar conversar. Treinar carisma. Conhecer pessoas. Não necessariamente ficar com pessoas. Muitas pessoas me falam, me reconquistar. Vinícius, tem que sair com 3 pessoas, então quer dizer que eu tenho que sair por aí rodando a baiana? Não necessariamente, galera. O importante é que você faça amizades, que você consiga ter atividades sociais com alguém que você não teve contato na sua vida. Por quê? Porque possivelmente você está enferrujado nisso. Outra coisa que eu recomendo fortemente é começar um hobby novo. Por que isso é importante? Porque você vai estar em contato com o mesmo grupo de pessoas, fazendo uma atividade em comum que vocês gostam, socializando, criando vínculos, de uma maneira rotineira, vocês vão ter uma rotina juntos, tá? Vocês vão se encontrar pelo menos uma vez por semana para fazer a atividade que vocês estão se propondo a fazer. Isso está gerando divertimento, engajamento e está trazendo novos ares, frescor para a sua vida. Tá? Ah, Vinícius, vou começar um hobby, eu vou começar a fazer uma pós-graduação em estatística avançada. Não. Estudos e trabalho não são hobbies, tá bom? Por quê? Porque eles não são divertidos. Você até pode amar o seu trabalho, mas você já vive com ele todos os dias. E estudo é uma coisa que é muito solitária, né? Então, o que acaba acontecendo? Uma vez que você está ali, você não está conseguindo abstrair, você não está conseguindo dissociar da questão. É importante que você faça um hobby, de preferência, um hobby que trabalhe corpo. Uma coisa que eu recomendo fortemente para os meus clientes fazerem aula de dança. Por quê? Porque a aula de dança, ela trabalha... Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda. Vai ler as mensagens depois, tá bom? Pode deixar. O pessoal tá chegando aqui, eu não consigo olhar para os dois lugares sem me cortar, tá bom? Oi, Bia, tudo bom? Bia Lohana. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, assim, prometo que a gente vai unificar os sistemas em breve, tá bom? Aí a gente não terá esses problemas. Então, assim, a aula de dança é um negócio legal, trabalha corpo, é divertido, é um exercício físico, é uma coisa que você pode fazer e que também trabalha uma coisa que, assim, eu acho sensacional, cara. É muito legal isso. Por quê? Porque tem tudo a ver com relacionamentos. Trabalha a comunicação sem palavras, trabalha o subtexto numa linguagem técnica, né? Por quê? Porque a dança, ela é um processo de comunicação não verbal, físico. Você está lá, você está sentindo a pressão da pessoa na palma da sua mão, você está sendo direcionado e por aí vai, é divertido, você gera cumplicidade, você percebe ritmo, você percebe fluxo, que é uma coisa que, em geral, a gente é muito desconectado no nosso dia, a gente é muito cabeçudo, vive muito nas nossas ideias e nos nossos pensamentos e nós não entramos em contato com o nosso corpo, e é muito importante que isso aconteça. Então, eu recomendo fortemente dança. Mas se você não gosta de dança, aprenda a tocar um instrumento, faça aula de teatro,
faça aula de artesanato, sei lá, faça algo que seja divertido, tá bom? De preferência, se você puder, faça uma pequena viagem com amigos. Não precisa ir para longe. Vinícius, então quer dizer que eu tenho que vender, gastar as minhas economias e ir para Disney? Não. Se você mora, sei lá, em São Paulo, vá para Brotas. Vá. Se você mora numa cidade pequena, vá visitar a capital do seu estado. Tá? Faça uma viagem de um final de semana para que você consiga sentir novos ares. Tá bom? Terceira repaginação que você precisa fazer é uma repaginação emocional. E essa é uma repaginação que necessita mais trabalho. Por quê? Porque uma vez que a gente termina um relacionamento, vem à tona uma série de crenças negativas, de aprendizados limitantes. Se esse relacionamento foi um relacionamento que te fez mal, você se sente um lixo, você se sente dependente da pessoa que fazia com que seu dia tivesse movimento e por aí vai. Tá? Então, se você está fazendo as duas outras mudanças, você já está trabalhando também a terceira mudança, que é a mudança emocional. Mas é muito importante que você cuide do seu entorno e cuide das suas emoções. Guarda as fotos do seu ex, evita olhar status dele ou dela, evita seguir nas redes sociais, não se torture. Tem gente demais que gostaria de te dar um tapa na sua cara de graça, não faça isso por eles, tá bom? Então, cuide do seu bem-estar. Se possível, faça atividades que te coloquem em contato consigo mesmo. Faça meditação, faça terapia. Dentro da minha mentoria, eu passo exercícios para os meus clientes para que eles possam trabalhar, né, as suas questões, os seus aprendizados e por aí vai. Tá bom? Oi? A Núbia vai dar um jeito aqui da gente conseguir ver todo mundo. Pera aí. Deixa eu ver um minuto. Gente linda e cheirosa. Olha o grande Ricardo Reis, meu amigo, seja muito bem-vindo. Gente, falando de terapia, eu recomendo muito o trabalho do Ricardo. O Ricardo é um cara muito confiável, é um encantador de pessoas de fato, né? Então, assim, eu acho que para quem trabalha, quem reside em São Paulo, capital, quem está nas proximidades, eu recomendo muito o trabalho do Ricardo, além de um parceiro sensacional de trabalho, é um amigo pessoal meu, uma pessoa muito querida, tá bom? Muito bom ter você aqui com a gente, Ricardo. Então, assim, uma vez que nós estamos lidando com esse processo de repaginação, tá? Entrar em contato com você é importante, por quê? Porque se você entrar no seu relacionamento anterior, você voltar com a pessoa com o mesmo lixo emocional que te impedia de seguir em frente, é basicamente você sair da cela, dar um rolê, dar uma volta e depois voltar para a cadeia. Gente, não faz sentido você ter terminado um relacionamento e voltar para o mesmo relacionamento. Mesmo que o outro tenha terminado com você, eu tenho saudade do meu relacionamento anterior de volta. Não, você precisa ir para frente. Esse relacionamento tem que ficar melhor. Eu tenho que curtir mais o meu processo de relacionamento, não menos. Tá? Se terminou, alguma coisa fez terminar, mas a culpa não foi minha, eu não queria terminar, mas tudo bem. Significa que o relacionamento não estava sendo suficiente para uma das afastamento 4 semanas. 1 mês. Tá bom? Evitando entrar em contato com eles, evitando entrar num processo onde você tá se humilhando, tá cometendo os erros que nós estávamos falando aqui agora, aí você pode entrar em contato com o seu ex. Vinícius, é garantia que o meu ex vai me receber bem? Não. Agora, se ele te receber mal, desnecessariamente, você já tem uma noção da índole da pessoa e fique grato por ter se livrado desse traste. Por quê? Porque o seu contato vai ser um contato simples. Tem vários tipos de contato, mas o que eu geralmente passo é o seguinte: é aquele contato onde você liga para a pessoa, você fala, faz muito tempo que a gente não se fala. E aí, esses dias, eu lembrei de você, quis ligar para saber se estava bem, como é que estão as coisas e por aí vai. Né? Vinícius, isso não tende a funcionar. Tende. Sabe por quê? Porque você trabalhou suas emoções. Você tem uma vida interessante. E você vai aparentar estar muito diferente quando vocês terminaram. Não é incomum eu ver isso acontecer. 2 pessoas que terminaram se encontram depois de 1 mês. Para uma delas, parece que foi há 1 ano atrás o término. Para outra, parece que foi ontem. Ou seja, o luto ele foi percebido de 2 maneiras diferentes. Uma delas já superou o luto, a outra não. E a pessoa que superou o luto, ela é muito mais interessante do que a pessoa que não superou. Por quê? Porque ela tem resiliência. E o que acontece? Qual que é a ideia? Por que
alguns contatos pós-término de reaproximação não funcionam. Porque depende muito da energia, da vibe que eu estou projetando para a pessoa. Se nesse contato eu projetar ansiedade, se eu projetar carência, se eu projetar desespero, é game over. Agora, se eu projeto interesse, se eu projeto tranquilidade, se eu projeto paz, se o seu projeto que eu estou me abrindo para um contato do zero, a pessoa fica interessada. E aí, qual que é a grande questão? Qual que é a nota de corte para esse negócio poder dar certo? É quando a pessoa percebe o seguinte: fulano, no caso você, está com uma vida interessante. Se eu der um sim para ele, vai fazer o dia dele melhor. Se eu der um não, tanto faz. Por quê? Porque você está tendo hobbies interessantes, está cuidando da sua saúde, está cuidando da sua aparência, está socializando, está cuidando de você. Então, se essa pessoa não quiser se abrir de novo, ok. Você tem uma vida super interessante, você não perde nada por essa pessoa não querer. Quem perde é ela. Quem acompanha minhas lives costuma ouvir eu dizer, você tem que se dar como presente para as pessoas. Então, presente é uma coisa que você aceita ou não. A reaproximação, ela vai na mesma linha, tá bom? Uma vez que eu tô nessa pegada, uma vez que eu tô nessa vibe, eu vou conversar com essa pessoa e esse é a sacada. Eu vou começar a falar um pouco, saber como é que ela tá, o que você tem feito. Eu vou falar um pouco das coisas que eu tenho feito, que são interessantes, que são atraentes, que são empolgantes. E aí eu vou terminar a conversa falando, meu, muito legal falar com você, bacana pra caramba, vê se não some, beijo, e desliga. Isso vai bugar a cabeça da pessoa. Por quê? Porque na cabeça dela você estava ligando para voltar. E você não tá. Você vai esperar mais alguns dias, e aí você volta a entrar em contato com essa pessoa no que a gente chama de contato branco. O que é isso? Meu, li uma matéria na internet, achei que ia te interessar, tô mandando para você. Nossa, dá uma olhada nesse vídeo, para mim é a sua cara. Tá bom? Uma vez que isso rola, vocês começam a ter assunto de novo. E aí você tem espaço para flertar de novo com a pessoa. E aí você vai ver se essa pessoa realmente é interessante, se ela tem repertório, se ela é alguém que te interessa, se ela é alguém que não te interessa. E nesse processo vocês começam a se reaproximar. Ao ponto de você se sentir confortável para poder chamar essa pessoa para tomar um café, ou para tomar um chopp, ou qualquer coisa do tipo. E nesse encontro, você evita falar do passado. Você fala do presente, você se diverte com a pessoa. É interessante estar com ela. Não é um encontro demorado, é um encontro divertido. E toda vez que for inevitável falar do passado, você sempre fala dele num tom positivo no futuro. Meu, realmente, estava muito complicado, estava difícil a gente conseguir conversar. Mas hoje eu percebo que aquilo foi um grande aprendizado, que foi uma grande lição, que, putz, sem aquilo eu não teria conseguido mudar e por aí vai. Sempre formate a conversa no positivo. A vibe positiva, ela é extremamente atraente e ela é extremamente envolvente. É carisma. As pessoas querem estar perto de gente que projeta emoção positiva. Seja essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa vai querer mais. Uma vez que você tá nessa pegada, uma vez que você tá nessa vibe, possivelmente vocês vão começar a ter tensão sexual, flerte. Ficar vai acabar acontecendo naturalmente. Não corra para pedir para a pessoa voltar. Curta aquele momento, converse, deixa a pessoa um pouco na expectativa e depois de alguns dias que vocês voltaram a ficar, aí você fala, nossa, a gente tá se dando bem, né? É, a gente tá. Então vamos voltar a namorar. Não é uma pergunta, tem um ponto final no final dessa frase. Normalmente o que eu percebo é que esse é o itinerário padrão para que as pessoas retornem seus relacionamentos. Não é sempre assim, dentro da mentoria a gente trabalha casos bastante específicos, mas no geral esse é o itinerário que nós seguimos. Tudo bem? Agora, Vinícius, se a pessoa não quer voltar mesmo, se é um cara que, uma menina que eu vejo que, meu, foi até babaca na hora que eu conversei com ela ou com ele. Gente, se vocês seguiram todos esses passos, vocês foram cavalheiros e damas na hora de entrar em contato e de gerenciar a situação. Você está projetando alto valor, você é uma pessoa interessante, você redescobriu o seu valor próprio. Só o fato da pessoa ser babaca com você demonstra que, na melhor das hipóteses, não é o momento de vocês. E na pior das hipóteses, essa pessoa é um babaca. Você não vai querer estar junto com uma pessoa babaca. Então, agradeça pelo fato de você não estar junto com alguém que seja babaca. Entende? Bom, vamos responder então algumas perguntas. João, mano, o que eu faço? O que eu faço? Eu troco olhares com a minha ex e ela fica me olhando quando eu desvio o olhar, mas a gente não se fala. O que eu faço? Eu tento voltar com ela? Primeiro que voltar com ela é uma coisa que é uma escolha muito pessoal sua, cara. Assim, você quer voltar com ela? Uma coisa que te interessa?
Próximo passo depois do olhar é o sorriso. É o próximo teste de compliance, né? O próximo teste de confidencialidade. Então, olha para ela, dá um sorriso, acena com a cabeça, vê se ela corresponde. Se ela corresponder, é portas abertas para vocês voltarem a conversar. E aí vai depender bastante de como vocês vão lidar com esse processo de reaproximação. Pode ser que seja muito natural, pode ser que seja algo que vocês descubram que tá atropelado, que não é algo que faz bem para vocês. Tá? Mas o primeiro passo é sorrir. Inclusive, as pessoas deveriam sorrir mais. Tá bom? Natália, como eu faço para conquistar meu ex-ficante que dá em cima de todas as mulheres no Facebook? Né? Assim, Natália, alguns pontos aqui a gente precisa pensar. Primeiro de tudo, vocês são ficantes, vocês não são ex-namorados, né? Então, essa coisa de vocês não terem nem terem tido um contrato de fidelidade já torna tudo um pouco mais bagunçado de você conseguir cobrar alguma coisa. Não dá para ir por essa linha, por esse caminho. Eu costumo ter muito pé atrás com pessoas que não têm muita seletividade, né? Eu tinha um amigo que eu estudei com ele, né? E aí o que acontecia? Ele chegava e ele ia para as festas da faculdade e ele atirava para todo lado. A gente apelidou ele de Rambo, porque ele tinha uma metralhadora que quem caísse na rede era peixe. Uma vez eu peguei carona com um cara, ele tinha um papelzinho escrito: "Oi, gostei de te conhecer, meu WhatsApp é". Aí eu virava e mexia, ele parava no trânsito, olhava pro lado, viu se a menina era bonitinha e já metia o papelzinho no vidro, né? E aí o que aconteceu? Assim, eu tenho cuidado com pessoas assim. Por quê? Porque se você tá com alguém que não é nem um pouco seletivo, você é a bola da vez, né? Então é um processo bastante complicado. Agora, você gosta dele, etc. Primeira coisa que você pode fazer é mostrar que você não é uma menina não é uma menina como todas as outras. Você tem parâmetros, você tem valores bem estabelecidos para você ficar com um cara, e que você não rebaixa esse valor para poder ficar com qualquer um, tá? Então, mostrar que você é uma pessoa que tem conteúdo, você mostrar que você é uma pessoa que tem um círculo social, que você consegue sair, que são amigos que você gosta, mas que você... Opa, saiu. Mas que você não consegue ficar com qualquer pessoa. Diego Farenzena está perguntando quem sou eu. Sou Vinícius Santucci, consultor de relacionamentos, e hoje a gente está falando sobre reconquista. O Diego, tá bom? Então vamos lá. Próxima pergunta, respondemos do Instagram. Ok, tem bastante coisa no Instagram. Vamos trabalhar para você voltar. Então, tô vendo perguntas por aqui. Não deixei com Deus, mas estou sofrendo. Pois é, Bia, fez bem. Às vezes deixar ir com Deus é a melhor coisa. Tá bom? Evelyn, ele terminou e depois voltou, mas ele não quer voltar a namorar, ele só quer ficar. O que eu faço? Eu não costumo dar muita atenção e não acredito em downgrade de relacionamento, tá? Esse negócio de voltar a ficar é voltar a ser amigo com benefícios. Eu, no seu lugar, eu colocaria da seguinte maneira: olha, tem duas maneiras de você lidar com isso. O primeiro de tudo é falar: eu não aceito downgrade de relacionamento, até porque primeira hora que ele te sentir ciúmes de você, ele vai agir como seu namorado. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte: tá bom, mas assim, tenha noção que amigos não têm os mesmos benefícios que namorados. Então começa a mostrar que você não está priorizando mais o cara. Tem uma saída para fazer com ele e outra fazer com seus amigos, saia 2 vezes com seus amigos e 1 vez com ele. Né? Não dê satisfações do que você está fazendo. Evite muito controle, muito contato. Vai chegar uma hora que ele vai começar a sentir ciúmes. Normalmente isso tende a funcionar muito bem. Tá? E mostra principalmente que assim, você não está fechado a conhecer alguém novo, que seja um cara bacana e que queira assumir um relacionamento. Ou seja, a qualquer momento esse cara pode rodar. Neia Moreira, eu brigo por qualquer besteira e ele não merece. O que fazer, né? Então a gente tem que dar uma olhada no que está acontecendo com os seus sentimentos. Né? O que te faz ficar tão fora de si? O que te faz ficar tão incomodada? Pode ser insegurança,
Pode ser medo de perder, pode ser uma baixa autoestima, que te impede de ver o valor que você tem, você fica com medo dele em qualquer momento perceber, né, que a gente sofre muito da síndrome do impostor, né? A gente não sente que nós somos dignos de valor, dignos daquilo que nós temos medo de perder, e nesse processo a gente acaba valorizando demais o outro. Então a primeira dica que eu posso te dar é o seguinte: quando você se sentir irritada e etc., para um momento e se pergunta, por que eu estou irritada? Sente essa irritação e pergunta, eu estou irritada baseado em algo que aconteceu ou em algo que eu imagino que aconteceu? Tem uma diferença entre o que eu vejo e o que eu julgo em cima do que eu vejo. Eu vejo Mariazinha com uma cara fechada. Fato, estou vendo a Mariazinha com a cara fechada. Julgamento, ela está brava comigo. São duas coisas diferentes. Então, tomar cuidado com isso é algo muito importante. Tá bom? Aline, passei por todo esse processo. Hoje, se eu tivesse me amado mais, primeiro eu não teria sofrido tanto. Hoje eu vejo que foi um aprendizado. Hoje tenho total controle das minhas emoções. Quando a última ligação eu pedi que não me ligasse porque eu aceitei agora o término. Estou me abrindo para oportunidades novas de amizades. Muito bom, Aline, muito bom. Inclusive, muitos relacionamentos retornam depois que você bateu o martelo e você já deu ele como morto. Por quê? Porque realmente se abre espaço para o novo numa situação como essa. E isso tende a ser muito bom. Tá? Enquanto existe muito rancor, enquanto existe muito peso, fica difícil você conseguir se reaproximar da pessoa, de fato. Né? Então fica bastante complicado. Vinícius, ele terminou comigo por uma ligação. Passei todo o processo de querer voltar. Estamos há 6 meses que não vejo mais. Mas hoje, se eu tivesse encontrado ele, não vai mais fazer a diferença, porque eu cansei e compreendi que minha vida é mais bela. Gente, grande parte dos processos que nós temos de término, eles são processos de aprendizado pessoal. Nunca você vai voltar para o mesmo relacionamento que você tinha antes. Sempre vai ser um relacionamento novo. E aprender a ter limites, aprender a colocar limites no relacionamento, aprender a valorizar a você mesmo, aquilo que você gosta, não embarcar em tudo que o seu parceiro e o seu cônjuge propõe, é um dos maiores sucessos pro relacionamento. A não ser que vocês tenham uma conexão muito profunda e muito bacana e que vocês realmente têm uma sintonia que vocês caminham para o mesmo lado. Mas antes disso acontecer, não engula sapo, achando que esse sapo qualquer hora vai virar um príncipe, tá bom? Aline, qual é o seu Instagram, Vinícius? Gente, nosso Instagram é o @relacionamento-de-diamante, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal do Instituto Januzzi Santucci, tá? Nossas aulas aqui na Escola de Relacionamento estão com os dias contados, em breve não estaremos mais por aqui. E tudo que vocês querendo entrar em contato com o nosso trabalho, tá? Legal. Eu tô falando pro pessoal que já está no canal também, mas para quem só acompanha pela Escola de Relacionamentos, quando nós não estivermos mais aqui, vocês podem nos encontrar lá, vocês não ficaram órfãos, tá bom? E, gente, continue acompanhando nosso trabalho nas redes sociais. Como eu falei, vai sair uma série nossa, tá? Sobre os moldes do amor, como você aprendeu a amar do jeito que você ama. Então, dá uma olhada, tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês, certeza. E você vai se reconhecer em uma das formas. E mais legal é que no final de cada vídeo, a gente vai ter um exercício especial para a pessoa que se identifica com aquela forma de amor, tá bom? Então, assista com a gente não apenas para entender o que acontece com você, mas para já começar o seu processo de reparação interna, tá bom? Gente, a aula de hoje foi isso. Fico muito feliz de estar junto com vocês. É sempre um prazer enorme acompanhá-los, família. E estejam em contato conosco. Qualquer dúvida, nos mande um e-mail, mande uma mensagem pelo direct do Instagram, deixe nos comentários do vídeo. A gente vai se falando, tá bom? Eu sou o Vinícius Santucci, sou coach de relacionamentos e é sempre muito bom estar junto com vocês. A gente continua nesse processo de lapidar o diamante que nós somos, tá bom? Galera, um beijo, um abraço. Se inscrevam no canal do Instituto. Quem não se inscreveu, eu vou puxar o pé à noite, tá bom? E a gente se vê na próxima. Tudo de bom.